Graça e paz, meus queridos, depois de um longo tempo inativo, estamos aqui para mais um vídeo do Papo Jovem. Papo Jovem é esse quadro que nós separamos para interagir mais com vocês, nossos seguidores. E mediante isso nós nos disponibilizamos e disponibilizamos também o nosso WhatsApp e o nosso Instagram do Projeto dos Semeadores. E mediante isso, um jovem veio me procurar e me perguntou: eu preciso de uma ajuda, eu quero saber qual é o meu chamado. Eu parei e pensei, olha, a sua dúvida não é única. Essa é a maior dúvida que existe no meio da juventude em si. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Eu já me deparei com essa pergunta. Hoje, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento, eu tenho uma sabedoria de qual é o meu chamado. E hoje eu não me faço mais essa pergunta, apenas tento promover esse chamado e tento estabelecer, tento fazer com que esse chamado seja realizado cada dia mais. Começando a responder essa questão, qual é o meu chamado? Eu tenho que dizer uma coisa, o nosso chamado basicamente ele vem da nossa vocação. Sim, a nossa vocação sim é importante na questão do nosso chamado. Até porque nós não disponibilizaríamos a fazer algo a qual nós não temos vocação. Claro, vai depender da sua vontade, mas a nossa vocação sim é importante na questão do nosso chamado. Até porque se nós colocarmos uma pessoa totalmente tímida, que não tem o controle, não tem uma técnica, não tem aquela segurança em falar para as pessoas, logicamente essa pessoa iria se perder. Então, o que eu venho dizer para você é que até mesmo lá em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor nosso Deus, ele dá uma tarefa para Adão, que é de cuidar do jardim. Então, logo a partir daí nós podemos ver que chamado ele vem desde muito tempo, desde o tempo de Adão. Nós podemos ver que o nosso Senhor Deus já estabelece um chamado para alguém. O que quer dizer isso? Claro, cada um tem sua vocação, cada um tem o seu jeito de se lidar, tem o seu jeito de fazer aquilo. Então, primeiramente, para descobrirmos o nosso chamado, nós devemos parar e pensar: o que eu tenho, o que eu ganhei de Deus para poder fazer para o reino dele? Então, pare e pense, veja primeiramente o que tem dentro de você. Se você tem o dom de cantar, logicamente esse será o seu chamado. Se você tem o dom das palavras, você tem o dom de se relacionar com as pessoas, este é um grande início para iniciar o seu chamado na área da palavra. Então, meus queridos, a princípio, essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer, que é: qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Então, vamos parar e pensar e ver qual é a nossa vocação. Seguindo com isso, nós devemos acreditar no nosso chamado, nós devemos tentar promover esse chamado, tentar propagar esse chamado para o reino de Deus, a fim de quê? De que utilizaremos esse chamado para a obra de Deus. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 18, diz que oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Então, o que podemos ver? Nós devemos conhecer e nós possamos que o nosso coração seja iluminado, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou. Então nós devemos ver e nós devemos conhecer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, seguindo, diz também que, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem assim, de forma jamais tropeçarão, partindo do momento que eu falei de promover, de acreditar no nosso chamado. Então, aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz basicamente o que eu quis dizer sobre a questão de chamado. Mas a parte mais importante, que eu julgo mais importante em descobrir qual é o nosso chamado, é ir buscar nada mais, nada menos que nosso excelentíssimo Senhor Deus. Dele provém todos os dons, dele provém tudo a qual nós possamos fazer para o reino. Depois de passar por essas etapas e mesmo assim você ainda não ter descoberto qual é o seu chamado, o que eu te indico e eu acho que é o certo nessa questão é que você continue buscando mais a Deus, continue perseverando na palavra a fim de encontrar qual é o seu chamado.
Tenha certeza que você tem um chamado, assim nós todos temos um chamado e nós temos que correr atrás disso, nós temos que descobrir a fim de usar ele para o reino de Deus. A Bíblia mesmo fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Também que a seara é grande, porém poucos são os ceifeiros. E nós, semeadores, nós não fazemos parte desse poucos ceifeiros. Nós somos uma geração, nós somos um grupo a qual nós propagamos, a qual nós semeamos a palavra. Então, meus queridos, aqui fica mais um vídeo do Papo Jovem e aqui eu quero deixar um abraço muito grande para vocês e eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, não fique de fora das nossas atualizações, se inscreva a fim de que você não possa perder as nossas novidades. No final desse vídeo você vai encontrar todas as nossas redes sociais, como a nossa fanpage no Facebook e nosso perfil no Instagram. Então fica um abraço, não se esqueça, semeie a palavra.